Boa noite! Estamos iniciando a Bruxa Tá Solta aqui todas as segundas-feiras, sempre trazendo temas muito interessantes da espiritualidade, trazendo a espiritualidade com responsabilidade. E hoje nós vamos falar sobre algo que pode transformar a sua vida de forma muito profunda, simples, poderosa. O poder da oração. Vamos falar a respeito? Bom, eu vou perguntar aí para você que está assistindo, está vendo. Você acredita que uma simples oração pode mudar o rumo da sua história? Pode gerar para sua vida grandes transformações? É sobre isso que eu quero falar nesse programa de hoje. E todas as segundas-feiras, à noite, estarei aqui com a Bruxa Tá Solta como novidade, trazendo para vocês todas essas informações. Pois é, quando eu falo a respeito de o poder da oração, das mudanças que a oração pode trazer para a gente, eu quero mostrar para quem me assiste, para quem chega nesse momento aqui, e através de todas as minhas mídias sociais, chegar para você e mostrar que a oração é uma prática ancestral, contínua, sendo uma das ferramentas mais eficazes para a cura. Eu vou falar até do aspecto científico hoje, para você poder entender que essa paz interior que uma oração traz, ela já está sendo estudada assim pela ciência. E vai ser reverberada ao longo da nossa vida, toda vez que você fizer uma oração, para trazer cura, para trazer melhora da tua saúde, para trazer melhora da tua paz interior, para tirar estresse, enfim. Vocês vão ver quantos benefícios. Vamos respirar fundo comigo, Fazer uma boa respiração. A live é um pouco comprida hoje, mas vai valer a pena. É aquelas lives aulas, Quando eu faço o programa, a Bruxa Tá Solta com essa ideia de trazer uma aula, propor uma aula, é para que as pessoas reflitam, Depois de assistir, levar para o seu dia a dia esse campo da reflexão. Então vamos respirar fundo comigo, porque o que eu vou compartilhar hoje pode abrir novos caminhos nos teus pensamentos, nas tuas ideias, trazer para a tua vida bastante melhora. Bom, o que é uma oração de verdade? Vamos entender esse processo. Oração não é apenas a gente sentar, ficar repetindo palavra decorada. Porque quando a gente faz isso, a gente perde o sentimento. E quando você não coloca um sentimento na tua oração, ela se esvai em força. Oração é um estado de conexão. Eu sabia que aquele momento que eu tô ali fazendo aquela oração, eu estou me conectando com o universo, com uma fonte de criação, seja ela qual for. A gente não precisa denominar, não é uma questão religiosa, é uma questão de a gente colocar o nosso coração, que é nosso altar maior, para entrar na nossa essência maior, naquilo que a gente traz de mais ancestral, em conexão com essa fonte criadora. É conversar com a vida, com o universo, sem máscaras, Quando a gente faz uma oração, a gente está despido das nossas máscaras, as nossas máscaras sociais, as nossas máscaras de relacionamento. A gente busca, obviamente, trazer para nossa vida, um despir de tudo que a gente cria de imagem, porque só o nosso coração sabe o que a gente está precisando. E aquele momento que a gente se coloca para uma oração, a nossa alma é que vai falar. Não importa, como eu falei, religião. Não importa onde você está, não importa quantos minutos você vai fazer aquilo ali. O que importa é você se colocar em alma para a oração. E sentir a verdade no que você diz. Porque a oração não nasce da boca, ela nasce do coração. Muita gente, quando faz com palavras decoradas, isso eu vou falar até a respeito de algumas orações lindíssimas, fortíssimas que a gente tem pronta e que no nosso dia a dia a gente, ao fazer, a gente perde a força exatamente porque a gente não usa isso em fé, em sentimento, em alma, e ela acaba ficando da boca para fora e não da boca para dentro. Uma oração ela tem que ser da boca para dentro, ela tem que ser com o coração. Vamos falar sobre a ciência, vamos entender que a ciência estuda e vem estudando e vai estudar cada vez mais os efeitos da oração para o nosso organismo, para o nosso corpo físico, para o nosso corpo emocional, para a nossa psicologia, para poder entender quanta transformação pode ser trazida. A neurociência,
ela descobriu que durante uma oração ou um estado meditativo, porque a oração leva a gente a estar no estado meditativo, áreas do cérebro que são associadas à paz, à criatividade, ao equilíbrio emocional, elas se ativam. E esses testes, eles são feitos num processo de escaneamento do cérebro. E é interessante que quem já passou por uma ressonância magnética, por exemplo, você sabe que o scanner ele vai trabalhando com luzes. A partir do momento que a pessoa está naquele momento da oração, é detectado luzes se acendendo, os neurônios entrando, né, nas suas sinapses cerebrais, falei bonito agora, hein? Nas suas sinapses cerebrais, trazendo pra gente luz, né? Somos um microcosmo de um macrocosmo, eu sempre falo isso, a oração, ela acende as nossas estrelinhas, os nossos meridianos, os nossos nadis, todos, e a gente acaba, né, incandescendo ao fazer uma oração. Pessoas que oram regularmente, elas apresentam menor índice, segundo a neurociência, de estresse e maior sensação de bem-estar. O cérebro responde ao poder da intenção. Pesquisas com neuroimagem, que essas pesquisas elas se chamam fMRI, essas neuroimagens, elas mostram que a oração ativa áreas do cérebro ligadas à empatia, à compaixão, ao bem-estar, como, por exemplo, o córtex pré-frontal, o sistema límbico. Então, o ato de orarmos diminui a produção de cortisol, que é um hormônio muito ruim, quando a gente libera em excesso para o nosso organismo. O hormônio do estresse, né? Ele é conhecido como hormônio do estresse e defasa muito o nosso sistema imunológico. Estimula, através da oração, hormônios muito positivos, como é o caso da serotonina, como é o caso da dopamina. Então, tanto a serotonina quanto a dopamina são hormônios positivos para a gente, dão vitalidade. Os nossos neurotransmissores, eles são associados à sensação de paz e de felicidade quando a gente faz uma oração. Pessoas que oram com frequência demonstram maior capacidade de lidar com crises, com traumas, porque você tem uma fé, você sabe que você não está sozinho. Independente quem seja essa fé, né? Você está trabalhando com uma energia de entender que você não está sozinho, que existe uma ancestralidade toda e um universo te amparando. A oração, o ato de a gente orar, melhora o funcionamento do nosso sistema imunológico, cria menor risco para hipertensão, para doenças cardíacas, e segundo um estudo publicado no Journal of Alternative and Complementary Medicine, os pacientes que participam de grupos de oração apresentam menor tempo de internação e melhor recuperação pós-cirúrgica. É interessante porque hoje em dia, aqui no Brasil, muitos hospitais, eles permitem grupos de oração dentro e que as pessoas visitam. Claro que essas pessoas são cadastradas, tem toda uma responsabilidade do hospital. As pessoas entram em áreas oncológicas, em áreas mais de doenças mais severas dentro do hospital, para as pessoas fazerem oração junto, de diversas formas religiosas. E ali é feito todo um trabalho, eu falo que é tão lindo esse trabalho, né, dessas pessoas que vão fazer intercessão, que a gente fala, né, você vai interceder pelo outro em oração. Todo esse trabalho voluntário de missão, de missionários mesmo, que vão até ali com a pessoa, para que você crie no coração dessas pessoas a esperança, a fé, e obviamente isso acaba respondendo, porque é um grupo, é uma egrégora, nós vamos falar de egrégora, acaba respondendo mais ao tratamento. Alguns estudos com o famoso STEP Project, que significa Study of Therapeutic Effects of Intercessory Prayer, não encontram efeito significativo da oração intercessória, mas apontam que quando há uma conexão emocional e intenção genuína, ou seja, estou fazendo uma oração de alma, os efeitos tendem a ser positivos. Mesmo que pela mudança da percepção do paciente. Então, mesmo que venha aquele grupo, e aquele grupo, né, em intercessão, aquela egrégora, para uma pesquisa não tem um efeito, para o paciente há um efeito, há um resultado, há uma mudança poderosa aí para a vida. Qual que é a ligação da oração e a frequência vibracional? Nós não somos energia? Então, se nós somos energia e tudo vibra, a oração é como uma senha, um password, que muda a nossa frequência.
Quando você ora com gratidão, com fé, com confiança, com alma, você eleva a sua vibração. Você atrai experiências mais leves para a sua vida e mais harmônicas também. É como se você dissesse para o universo: eu estou pronto, eu estou pronta para receber o melhor. Estou aberto para isso, estou aberta para isso. Existem tipos diferentes de oração? Sim, existem várias formas de orar. E todas são muito válidas. A oração de petição, que é o que a maioria faz, né? Que é quando você pede algo para o universo, fica lá dentro das suas crenças religiosas pedindo. A oração de gratidão, que é a que a gente deveria fazer todo santo dia, particularmente a mais poderosa no meu ponto de vista. Por quê? Porque você vibra em amor. Você está sendo agradecido, seja por que for que acontecer na sua vida. Você sabe que aquele dia você teve um aprendizado. Por mais que o dia tenha sido terrível, você teve no final do dia algum aprendizado. Então você tem que ser grato, porque você está aprendendo alguma coisa. A oração meditativa, que é quando você se silencia, apenas silencia. Você não escolhe nem palavras. Você sente a presença divina de alguma forma. Esse tipo de oração acontece muito quando a gente está em conexão em locais de natureza. Né? Reverbera pra gente. Você está na frente de um mar, você pode ver que a tua mente ela divaga, você silencia e ali naquele momento você está numa conexão com o universo, com a fonte de criação tremenda, sem palavras nenhuma. E a oração intercessória, como eu já falei, que é quando você ora pelos outros, criando uma corrente de luz. A gente pode cometer erros comuns na hora de fazer uma oração? Sim. Muita gente ora no desespero. Porque vai na oração de petição. Então, eu preciso de dinheiro, eu preciso de saúde, eu preciso de amor para minha vida, né? Eu preciso de proteção espiritual. E aí pergunta: nossa, não sei, eu faço tanta oração, por que não funciona? Porque orar com medo é uma baixa vibração. É como a gente plantasse uma semente num lugar seco. Não vai germinar, não vai florescer. Outro erro é orar sem sentir. É decorar a palavra de oração, mas a mente está longe, não há conexão. Por exemplo, o Pai Nosso é uma oração poderosíssima, mas as pessoas já fazem decorada. Então, a impressão que você tem é que a pessoa está fazendo assim a oração. Pai Nosso que estás no céu, preciso ir no banco. Santificado seja o vosso nome, não posso esquecer de passar na lavanderia. Venha a nós o vosso reino. Será que eu peguei leite hoje? Então você não está fazendo uma oração, você está fazendo uma agenda. Você está fazendo uma lista de tarefas do dia e não uma oração. Deu para entender a diferença? Agora, se você senta ali num cantinho, aqueles 5 minutinhos que seja para fazer e entender que dentro de um Pai Nosso, que é uma oração, que a grande maioria, eu estou citando que é uma das orações mais populares, né? Quando a gente chega e vai trabalhar essa oração e entender que você está em conexão com o Pai Maior e que você está santificando a energia dessa conexão, e trazendo esse reino divino para aquele teu momento, olha que diferença que faz a oração, tá? A oração é energia em movimento. Precisa de intenção, precisa de emoção, precisa de presença. Existe oração fraca? Não existe oração fraca. O que existe é oração sem emoção. Se você quer orar com poder, então tenha clareza no que você pede. Fale no presente, dê comandos mesmo. Eu sou, eu tenho, eu agradeço, eu adoro agradecer. Eu agradeço pela cura estabelecida, eu agradeço pela abundância e prosperidade, eu agradeço pela proteção, porque eu sei que eu estou sendo protegida, eu sei que eu estou sendo curada, eu sei que eu estou sendo colocada em abundância. Então, isso traz essa firmeza. Quando a gente ora com esse poder de intenção, como se já fosse real a situação, ela se torna real. E acima de tudo, obviamente, sentir gratidão como se já tivesse recebido. Existe alguma curiosidade sobre o poder da oração? Um monte, gente. Então vamos lá. Sabia que cerca de 80% das pessoas do mundo oram de alguma forma? É muita gente, né? Olha, se a gente direcionasse a nossa cabeça para trazer cura para o planeta, para interceder pelos nossos dirigentes, para que eles tenham mais harmonia no coração, para que eles vejam mais as soluções do planeta. Olha o poder, 80% da população mundial, né? Em bilhões, contando isso em bilhões, parem para pensar.
E que, olha que outra curiosidade, que países com maior índice de oração também registram mais sensação de esperança e bem-estar. A palavra oração, ela vem do latim, que significa oratio no latim, que vai significar no português, na tradução, falar, discursar, dialogar. Ou seja, ela reforça a ideia de diálogo consagrado. Então, quando eu estou... Imagina que você está conversando com um amigo, falando igual um papagaio, repetindo coisa. O universo está se abrindo, ele é teu amigo, ele é teu melhor amigo, ele não te julga, ele te traz soluções, ele ativa teu eu superior. Então, assim, como é bom você dialogar com um amigo que está em amor incondicional para você. Por que você vai decorar as coisas? Porque você não vai abrir teu coração ou fazer pelo menos que aquilo que você está verbalizando no teu diálogo, Deus não fez o verbo? O verbo se criou, então se o verbo se criou, a gente cocria. Então, na hora de cocriar, temos que colocar essa intenção com fundo, com alma. Na física quântica, existe hipótese da intenção. Então, influenciar partículas. Então, quando eu coloco uma intenção no ar, no cosmos, vai influenciar toda a energia, as pequenas partículas de energia ao meu redor. E muitos estudiosos correlacionam isso com a força de oração. A oração coletiva que cria uma egrégora, ela cria um campo energético tão forte, mas tão forte, que a soma das orações individuais que estão ali naquela coletividade amplifica os efeitos. Em momentos de crise mundial, por exemplo, nós temos índices de busca por como orar. Então, agora, por exemplo, nós estamos vivendo, questões de guerras lá no Oriente Médio. Então, disparam na internet pesquisas mostrando que a oração é uma resposta universal à necessidade para a gente ter esperança, uma luz no final do túnel de alguma maneira. A oração cura o emocional, cura o física, cura o espiritual, cura o mental da gente, cura tudo, tá? Ela é um bálsamo para as nossas emoções e quando nós colocamos, liberamos os nossos ressentimentos, mágoas, tiramos aquilo lá que a gente fica retendo na oração para trazer essa paz interior, é como se a gente estivesse experienciando um banho de mar, uma grande purificação. Além disso, eu falo que não é um passe de mágica, mas como você coloca aquilo ali, se você cria, tudo é um hábito. Se você cria o hábito de fazer orações para a tua vida, você propõe a possibilidade de pequenos milagres acontecerem diariamente. Preciso ter religião para orar? Não. Qualquer um pode fazer uma oração. E de qualquer religião. Eu posso não ser, por exemplo, cristã e fazer um salmo. O salmo está lá para mim. Eu posso fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria. Eu posso não ser hinduísta e fazer um mantra. Eu posso não ser budista e fazer uma sutra. Não há problema nenhum. A oração está para o ser humano se conectar com o que é de divino, o que é de sagrado. Não para o ato só religioso. Preciso falar alto? Não. O pensamento já é uma vibração. Muitas vezes a concentração no pensamento se torna mais forte do que você ficar gritando, aos quatro ventos aí a tua oração. Eu falo isso, gente, porque às vezes eu vejo alguns cultos em que as pessoas gritam tanto, O universo não é surdo, gente. Ele tá ouvindo o nosso pensamento. E quem não fala, quem não pode falar, não vai ser ouvido numa oração? Por isso que a gente não precisa gritar, não precisa falar alto, basta pensar. Quanto tempo eu devorar? Qualquer tempo conta, mas quanto mais frequência, mais força. Aqui, tempo não é qualidade, qualidade é o que vale. Você tem 2 minutos no dia, faça com fé. Você tem 1 hora, maravilha, mas faça com fé. Posso orar em qualquer lugar? Sim. A oração não depende de um espaço físico específico, mas do estado de conexão interior. Não depende de um templo religioso. Depende da gente querer, do nosso querer. Apenas isso. Existe alguma diferença entre rezar e orar? Porque nós usamos, como sinônimo. Mas existe uma diferença sutil. Rezar, geralmente,
traz pra gente um repetir de uma prece já existente. Isso não é ruim, desde que eu não faça igual um papagaio, que eu faça com concentração, com dedicação. É uma oração tradicional, por exemplo, como Pai Nosso, Ave Maria, Salmos, a gente está rezando, eles estão lá pronto. É uma prática mais estruturada, com uma intenção já pronta, muitas vezes ligada a tradições religiosas. Orar envolve conversar com o divino, de forma espontânea, de forma pessoal, expressando sentimentos mesmo, pedidos, gratidão com as nossas próprias palavras. É uma conexão mais intuitiva, mais livre. Rezar, então, é recitar. Orar é dialogar. Ambas têm poder. Ambas as formas vão ter muito poder, desde que feitas com fé e intenção verdadeira. Minhas orações precisam seguir um texto pronto? Não. As melhores orações são, como eu falei, as que vêm do coração pra gente. É errado orar para outra pessoa sem ela saber? Não, não é errado. Pelo contrário, pode ser um ato de amor incondicional e generosidade. Quando nós oramos por alguém, nós estamos enviando luz, boas intenções e vibrações positivas, o que nunca vai causar danos. O que a gente não pode fazer, gente, é criar oração para interferir no livre-arbítrio. Isso acontece muito, por exemplo, uma mãe, o filho, vou dar um exemplo bem prático. A mãe quer o bem do filho. O filho está num relacionamento afetivo muito ruim. O que a mãe faz? Vai pedir para terminar na sua oração, né? Vai pedir aí para o universo, olha, eu quero que bota outra pessoa no caminho do meu filho, que eu quero que ele termine esse relacionamento. Não. Aí você está intercedendo para interferir no livre-arbítrio. Mas se você vai pedir para Deus, olha, coloca uma orientação para o meu filho, para que ele veja o que é melhor para ele nesse momento, traga uma harmonia para a vida afetiva do meu filho, aí sim você está dando uma intenção correta. Nunca posso fazer uma oração prevendo de que eu tenho que pôr na cabeça de alguém alguma coisa. Isso daí, gente, é magia não muito boa, porque orar é uma prática magística muito forte. Qual a melhor hora do dia? Tem uma hora do dia melhor pra gente orar? Ao acordar, você leva pro teu dia a energia. Ao dormir, você já dorme e vai nos teus sonhos projetar para lugares que te elevem em vibração, que criem para você um bom descanso. Ao meio-dia, porque a gente tem uma força solar enorme, e nós somos solares, a gente precisa do sol para viver. Então traz uma força solar para a gente expandir, para crescer naquele pedido. Às 18 horas, que é uma hora sagrada, não é à toa que é a hora da Ave Maria, é uma hora sagradíssima. Você tem ao meio-dia, como diz o próprio nome, a metade do dia. Às 18 horas você tem o alvorecer. E o alvorecer ele é sagradíssimo, você está entre mundos. O sol está se despedindo e a noite está chegando. E às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã é tida como um horário muito sagrado, porque dizem que é o horário que os anjos passam, né? O horário que Nossa Senhora nos ouve. Então, maravilhoso. É um grande portal energético às 3 horas da manhã. Existem orações que são específicas, por exemplo, a hora da misericórdia, determinadas orações de perdão, elas são feitas exatamente às 3 horas da manhã como um grande portal. Posso usar mantras como forma de oração? Posso. Mantras são essencialmente uma forma de oração vibracional. Principalmente os mantras hinduístas, eles são muito devocionais, então você pode fazer. Eles consistem em palavras, em frases carregadas em significado espiritual. Claro que eu tenho que saber o que eu tô falando, gente. Não é só, ai que bonito, vou fazer, não sei pra que é. Existem mantras que a gente tem que ter iniciação neles, então tem que estudar. Até para fazer uma oração eu tenho que estudar. Mas eles são maravilhosos para elevar nossa frequência em mente. Como muitos deles são frequências sonoras, eles são cantados, são tocados, eles vão ativar os hertz para aquilo que a gente precisa. O que são egrégoras de oração? Eu falei sobre egrégoras, gente. Então vamos lá. Egrégoras de oração são forças invisíveis que vão multiplicar a energia da oração. Quando a gente entra num templo, pelo menos deveria, né? Quando a gente entra num templo sagrado, numa igreja, num centro, num terreiro,
num espaço esotérico, num espaço espiritualista, num espaço de meditação, a gente sente uma paz interior, a gente sai de lá com paz interior. Isso acontece porque ali existe uma egrégora, tem um conjunto, um campo de força, um campo de energia formado pela soma das intenções de todo mundo que vai lá diariamente fazer suas orações, pelos pensamentos, pelas emoções de todos que se conectam a um propósito comum. Tem simbologias, tem arquétipos ali presentes para a gente criar essa egrégora. A palavra egrégora, ela vem do grego, egregoroi, que significa vigilância, vigilantes, aqueles que observam. Então a gente está num campo onde está sendo observado. No sentido espiritual, ela vai representar para a gente forma pensamento coletiva, que ganha força quanto mais pessoas alimentam essa egrégora em vibração. No Reiki, a gente tem o hábito de muitos grupos de Reiki, muitas vezes a gente faz conjuntos, a gente faz assim, ó, toda quinta-feira, 9 horas da noite, vamos fazer o Reiki coletivo para o planeta. Existem muitos grupos que fazem isso. A mesma coisa, né? Quantos grupos hoje em dia de WhatsApp as pessoas colocam para fazer oração? Quando nós falamos de oração, as egrégoras elas se tornam verdadeiros ímãs de luz. Imagina milhares de pessoas orando juntas, naquele horário, com aquela intenção, mesmo à distância. Pela paz mundial, por exemplo, cada pensamento, cada palavra, cada emoção de fé vai unir, criar um campo energético gigantesco, capaz de gerar para todos que estão ali, para quem vai receber, efeitos perceptíveis. Como uma egrégora de oração funciona? Vamos lá. Ela pode ter a intenção coletiva, isso é quando várias pessoas têm um objetivo semelhante, curar, agradecer, proteger, trazer paz, né? E as energias vão somar. Uma vibração ampliada, que ela vai trazer, a emoção é verdadeira, então vai ser um combustível para a egrégora. Quanto mais sentimento envolvido, mais forte ela se torna. Ela manifesta, né, a energia mais acelerada, as coisas acontecem mais rapidamente através dessa energia coletiva e vai atuar como um amplificador mesmo, potencializando os pedidos individuais e irradiando benefícios para todos. Por que participar de uma egrégora de oração? Porque traz proteção energética para todo mundo que está ali. Quando eu me conecto com aquele grupo, eu abro um círculo de amor. Eu crio, né, uma frequência que flui entre todos como um escudo contra energias densas, energias negativas. Eu fortaleço em fé, porque quando um está caindo, o outro estende a mão para erguer dentro de uma egrégora. A sensação de pertencimento fortalece a nossa confiança, o nosso processo. Traz uma cura coletiva e individual também. A energia gerada ela não se perde. Ela reverbera no grupo e no ambiente. Como criar ou entrar em uma egrégora de oração? Vamos lá. Eu defino um propósito claro. Em primeiro lugar, pode ser paz, saúde, prosperidade, proteção, abundância, harmonia. Escolha um horário comum. Então, quinta-feira, 9 horas da noite. Segunda-feira, 8 horas da manhã. Aí você vai definir. Mesma distância, obviamente. Pode ser um grupo que seja de mídia social, de uma comunidade, não há problema. E mantenha a regularidade. Então, eu sei que quanto mais constante aquele grupo tiver em força ali, mais sólida, mais poderosa a egrégora se torna. E coloca elementos simbólicos. Às vezes, se é presencial, as pessoas concordando, você pode colocar aromas, incensos, velinhas, música suave, né, que vão ajudar a sustentar a energia desde que aquele grupo estejam todos de acordo para isso. A gente pode, muitas vezes também, fazer afirmações e trazer isso para nossa família. Nossa família pode ser uma egrégora. Então, por exemplo, quando a gente vai dormir, a gente pode visualizar o planeta e mentalizar assim, olha, que a paz e o amor se expandam por todo o planeta, por toda a Terra. E vou dormir, faço a minha oração pessoal e vou dormir. Eu vou jogar ali, naquele momento do sono, todo o planeta recebendo. Se cada um de nós fizer essa pequena frase, ó, que a paz e o amor se expanda por toda a Terra. Que a paz e o amor
se expanda por toda a Terra. Isso daí gera uma egrégora. Em pouco tempo a gente começa a ficar conectada a milhares de pessoas que compartilham o mesmo ideal. A gente atrai cada vez mais luz. As egrégoras de oração, elas são prova que uma união faz a força. E no plano espiritual essa força é ilimitada, ela é infinita. Participar ou criar uma é como se a gente estivesse plantando semente de luz e que vai se multiplicar, reverberar numa pirâmide favorável, né? Para que isso volte em bênção para a gente também. Eu vou aproveitar esse momento nosso, que eu tô falando de egrégora, eu vou fazer um convite para vocês que estão aqui assistindo o programa, fazendo, né, um convite de um workshop muito especial online, chamado Poder da Oração, que vai acontecer nesse próximo sábado, dia 26, agora, às 10 horas, dia 26 de julho. Ele será síncrono e nele todos os que participarem vão mergulhar num espaço sagrado de reconexão, sim, com essa energia divina que habita em cada um de nós. E cada um vai aprender a trabalhar orações prontas, mas uma coisa muito especial que vai ter nesse workshop, você vai aprender a criar sua oração exclusiva, sua oração de poder exclusiva, com palavras que vibram para você, para a sua verdade, que vai ser diferente da minha, que vai ser diferente do colega que estiver ali participando. Então, na nossa história, na história individual de cada um, com o nosso propósito de alma. O que vai ser vivenciado nesse workshop? O entendimento sobre energia da palavra na espiritualidade, como ativar o verbo como ferramenta de manifestação e proteção, os 5 elementos essenciais de uma oração poderosa. E vamos ter muitos exercícios práticos para canalizar a nossa própria oração. Quem for participar vai receber aí um e-book com oração de várias linhas de fé para utilizar no seu dia a dia. E se você é um iniciante ou já um caminhante da espiritualidade, esse workshop vai te reconectar com a força criadora da fala sagrada. Vai despertar o verbo para a gente, manifestar a fé e, obviamente, trazer uma oração que a nossa alma está precisando ouvir. Entra lá no www.brumamagias.com e vem fazer a diferença para a tua vida, tá bom? Continuando aqui, nós vamos trabalhar agora nessa segunda parte do programa, da Bruxa Tá Solta. Eu quero convidar nesse segundo momento aqui para a gente fazer junto algumas práticas. Vamos botar em prática isso aqui? E aí, para quem estiver assistindo, mesmo gravado depois, pega um copinho d'água nesse momento, como eu deixei um copinho d'água, filtrada ou mineral, vou aproveitar e tomar um golinho. Para você fazer as orações e jogar a intenção na água. A água, ela é um grande purificador. Você vai fazer as orações aqui comigo na prática, trazer uma intenção de benzer essa água, de purificar. Pode ser que muitos de vocês até fluidifiquem a água. O que é fluidificar a água? Ela fica cheia de bolinha, fica parecendo uma água com gás, mas sem o gosto da água com gás. Ou quando você for tomar, parece que essa água está diferente, ela está mais pura. Você cria nos cristais, nas moléculas da água, são cristais, você cristaliza mandalas lindíssimas. Nós temos um trabalho todo feito por um médico japonês, que vocês podem procurar aí na internet, da década de 80 e 90, gente. Foi um trabalho tão lindo que ele fez com água para mostrar pra gente, para provar. E se nós somos água em grande maioria no nosso corpo, isso vai reverberar. E aí depois vocês me contam, quando terminar aqui, que eu subi o programa para vocês, contem, né, na live aqui, contem depois se a água de vocês fluidificou, se a água de vocês mudou o gosto, o que tipo de efeito que a oração fez. Compartilhem. É importante que vocês compartilhem para chegar para mais pessoas, né? Não só para as pessoas, para eu ter like e crescer dentro das internets, mas para a gente dar a possibilidade para mais pessoas. Eu falei do workshop, né? Eu costumo não colocar os valores dos meus cursos caros exatamente para que as pessoas tenham acesso, porque eu tenho uma missão de chegar às pessoas com isso, né? Não tô para ficar milionário, eu tô para chegar em missão. Mas às vezes nem aquele valor mais acessível tá podendo para a pessoa. Então compartilhe, porque pelo menos uma prática ela vai fazer
para trazer para a vida dela, tá bom? Então deixa lá o teu copinho d'água. Vamos primeiro fazer uma concentração comigo. Fecha os teus olhos aí no teu cantinho nesse momento. Respira profundamente 3 vezes comigo. Então respira, exala, respira novamente, exala, respira mais uma vez e exala. Agora traz a tua mão para o teu coração. Você pode trazer fechando, você pode trazer engaixou em oração, você pode apenas colocar no peito como eu estou colocando aqui a minha, tá? Concentrando, repete comigo na tua mente, eu confio, eu estou em paz, tudo está fluindo para o meu bem maior. Sente teu corpo, respira. Vamos lembrar que oração não é só pedir, oração é cocriar, é mover energia. Quando você ora, você abre portas internas. Então, ó, sente que tá ali naquele coração. Para o que você tiver internamente, você possa sair, possa externar. Então, a partir de agora, nas orações que vierem, coloca o teu coração, a tua capacidade de cocriar, tá bom? Vamos começar? Então, lá, com a tua mãozinha no coração, eu vou começar com uma oração de cura de saúde. Se você nesse momento está passando por algum problema de saúde no teu corpo, foca nessa parte do teu corpo. Se você está bem, em vitalidade, você pode intencionar, pense em alguém que está precisando de curar a saúde e manda para essa pessoa, tá bom? Divina presença, fonte infinita de vida, amor. Hoje eu me abro para receber tua luz curadora. Cada célula do meu corpo vibra em harmonia. Cada órgão é restaurado pela tua perfeição divina. Onde houver dor, que haja alívio. Onde houver desequilíbrio, que haja ordem. Onde houver medo, que reine a paz. Onde houver doença, que se crie saúde. Eu declaro com fé, a saúde é meu estado natural. Meu corpo é templo sagrado, cheio de força e vitalidade. A cura já está em mim e eu manifesto agora. Gratidão, universo, pelo milagre da vida e da restauração. Assim é e assim está feito. Agora, nós faremos uma oração para prosperidade e melhora financeira. Então, se o teu caso, né, é melhorar questão financeira, não vai pensar em dívida não, vai pensar em abundância. Vamos trabalhar isso em oração? Vamos lá? Pode fazer engaixou, pode colocar junto ao teu coração. Eu gosto muito de colocar junto ao coração, viu, gente? Divina presença, fonte de toda abundância. Eu reconheço que a prosperidade é minha herança divina. Hoje abro minha mente e meu coração para receber o fluxo infinito da tua provisão. Agradeço por tudo que já tenho e por tudo que está a caminho. Transforma meus pensamentos de escassez em pensamentos de abundância. Me guia a oportunidades prósperas e caminhos corretos com responsabilidade para manifestar meus sonhos. Eu declaro com fé. Eu mereço prosperar. Eu atraio recursos, eu atraio ideias, eu atraio clientes, eu atraio emprego, eu atraio profissão, trabalho, novas oportunidades e soluções com facilidade. Minha vida é um imã com bênçãos e abundâncias e riquezas. Gratidão, universo, por todas as portas abertas e por tudo que flui com perfeição em minha vida. Assim é e assim está feito. Se você agora está precisando
harmonizar a sua vida afetiva, tá tendo muita briga com o teu par, ou você tá sozinho, sozinha e quer encontrar uma pessoa para tua vida, faz essa oração comigo, tá bom? Vamos fazer uma oração para harmonia e melhora afetiva. Mãozinha lá no coração. Divina presença de amor, envolve meu coração com a tua luz, com a tua paz, purifica as minhas emoções, cura as feridas do passado e abre espaço para o amor verdadeiro florescer em minha vida. Que eu seja fonte de carinho, de respeito, de equilíbrio. Que minhas palavras e atitudes irradiem compreensão e ternura. Atrai para a minha jornada pessoas que vibram no amor, para que juntos possamos crescer e evoluir, porque assim deve ser um relacionamento, crescimento e evolução. Eu declaro com fé, sou digno, sou digna de um amor pleno, saudável e verdadeiro. Sou amada, sou amado, sou respeitado, sou respeitada, sou valorizado, sou valorizada. O amor flui para mim e através de mim todos os dias. Gratidão, universo, por preencher minha vida com harmonia e afeto. Sincero, assim é e assim está feito. E por último, vamos fazer uma oração para proteção espiritual? Vamos criar uma egrégora de luz para a gente? Divina presença, luz infinita, que me guia e sustenta. Eu me envolvo agora em um círculo de luz pura, impenetrável, de luz violeta e dourada. Que toda sombra se dissipe diante da tua presença. Nenhuma força contrária ao bem pode me alcançar, pois eu estou vestida na luz crística e na chama violeta. Minha mente é clara, meu coração é forte, meu corpo é templo sagrado da sua luz. Que a sabedoria guie meus passos e que os mestres e protetores caminhem comigo. Eu declaro com fé, estou protegido, estou protegida, estou seguro, estou segura, amparado e amparada pelo poder do amor divino. Nada me atinge, só o bem me envolve. Assim é, assim será, agora e sempre. Gratidão pela proteção perfeita que me cerca em todos os planos de existência. Assim é e assim está feito. Respira fundo. Abre os teus olhos, se você ficou com os olhos fechados. Se você quiser, você pode até criar um ritual diário de oração. O programa vai ficar aqui gravado, a live vai ficar aqui gravada, então você pode aproveitar, anotar essas orações. Escolher um horário fixo para criar a egrégora, de preferência, de manhã ou à noite. Criar aquele teu espacinho sagrado, se quiser, colocar teu incensinho, uma velinha branquinha, porque o que você precisa do fogo, né? A energia do fogo transmutador, que é outro agente purificador pra gente. E 5 minutos já pode mudar a tua vida, o teu dia. A oração, ela transcende, né? Transcende. É muito mais do que palavras, como eu falei, é uma energia em movimento. E essa linguagem da nossa alma dialogar com o universo, cria pra gente, né, uma abertura, um transcender de fronteiras culturais, religiosas, espirituais, estabelecendo pra gente como um grande fenômeno universal e atemporal. Cada palavra que a gente intencionou e que eu canalizei para esse programa, essas orações, tá? Elas foram canalizadas para vocês, para mim e para vocês. Ela ressoa como uma frequência mesmo, modulando as nossas realidades internas e externas. Quando nós vamos fazer essas orações, a gente acessa o nosso poder criativo da mente, alinhando a energia do coração, unindo razão, emoção, espiritualidade, mente, promovendo atos de cura e transformação. Se a ciência está provando, gente, quem somos nós para ir contra, né? Orar é lembrar que nós não estamos sozinhos,
e que sempre existe um caminho de luz aí pra gente, mesmo quando tudo parece vazio e silêncio, mesmo quando a cabeça da gente está transtornada, né? Existe aí um ouvir do universo. Nós vamos concluir então que existe uma força silenciosa capaz de transformar os nossos destinos. E quando a gente se conecta com essa força misteriosa, os milagres passam a acontecer, tá bom? A resposta para tudo que a gente vai buscar vai vir de dentro da gente, não vem de fora. Às vezes não vem por líderes religiosos, não vem, a gente tem essa necessidade de sábios gurus e a gente menospreza a grande sabedoria de um universo criador que somos a imagem e a semelhança dele. A gente esquece disso, tá? Então, isso é uma pequena palhinha do que a gente pode aprender. Se você quiser se aprofundar mais, vem fazer meu workshop, tá? Vou repetir um pouquinho a respeito, ainda não terminou não o programa, a live. Ainda tô aqui para falar com vocês mais algumas coisinhas e fazer mais alguns convites bem legais que vamos ter essa semana. Então entra lá no brumamagias.com, lá no workshop O Poder da Oração, onde você tem um entendimento muito mais amplo, muito maior sobre o verbo como ferramenta de manifestação e proteção, entender mesmo o exercício prático, onde você vai criar a sua oração aí poderosa e exclusiva, recebendo um e-book enorme. Quem faz curso comigo sabe que eu não sou rasa, que eu sou exagerada. Normalmente é páginas e páginas e páginas aí, para vocês terem oração de várias linhas de fé. E o que é mais gostoso, esse grupo vai ficar depois. A gente vai ter a comunidade dele e nessa comunidade nós vamos criar uma egrégora de oração para as pessoas que precisam, não só que estejam aqui no grupo, mas pessoas que venham de fora pedir oração. É ali que vai ser colocado o nome para a gente poder fazer também dentro do que a gente está aprendendo. Então desperta o que está manifestando ali na tua alma e que a tua alma está precisando ouvir. Eu quero deixar uma frase para vocês fazerem uma grande reflexão durante essa semana, porque orar, gente, é refletir. E muito, tá? E eleva a nossa consciência, ilumina os ambientes à nossa volta. Uma vez eu estava fazendo um curso de magia indiana com um grande mestre meu, um grande mestre da minha vida, Edmundo Pelizari, e ele recebeu o Dada, que eu já trouxe até no programa, né? E o Dada, como ele tem toda uma prática hinduísta. Nós estávamos em 80 alunos na sala. Na hora que o Dada entrou, a sala se silenciou. Ele entrou, ele só sorriu. Ele não fez mais nada. Sentou em lótus lá no fundo, aguardando o horário da participação dele na aula. E aí ele trouxe uma sensação de profundo bem-estar, de paz. Estar num ambiente com uma pessoa sagrada como essa é a gente se inundar de paz. Então, ao ativar as orações, ele ampliou o campo dele de uma maneira que, quando ele entrou, ele iluminou a todos. A gente pode fazer isso na vida das pessoas, então passem a fazer para os ambientes à sua volta. A oração não é passividade, é uma força silenciosa que vai mover destinos, começando dentro e irradiando para tudo ao redor. E a frase que eu vou deixar para vocês refletirem é: quando você ora, você muda. E quando você muda, o mundo muda com você. Tudo muda ao redor. Bom, semana que vem, segunda-feira, estou aqui fazendo às 20 horas o programa A Bruxa Tá Solta, agora nas mídias sociais, para que vocês possam ter mais acesso. Vamos falar sobre o resumão astrológico de agosto, a astrologia de agosto. Muitas pessoas estão falando sobre julho tá pesado. Tá pesado porque a gente tem muito movimento retrógrado. E julho de 2025, gente, é um grande marco nessa transição planetária. É um momento para a gente se recolher e maturar. Muitas pessoas estão sentindo grandes instabilidades em saúde, em financeiro. O mundo está muito instável em tudo. O magnetismo da Terra está instável, gente. Os aparelhos que medem isso, eu estou falando de NASA, não estou falando de o esotérico estranho. A NASA, esses aparelhos científicos medindo a magnitude da Terra, essa fonte energética que a gente tem consciência que existe,
Tem dia que tá num pico altíssimo, tem dia que baixa do nada, então tudo tá muito estável porque nós estamos passando por transições. Então isso vai mexer com o nosso sono, vai mexer com a nossa saúde, vai gerar pra gente dores corpóreas do nada. Então se você tá passando tudo isso, gente, não é à toa não, tá? Estamos passando por um grande marco energético, passaremos por grandes até 2027, dentro da astrologia. Me sigam por todas as mídias sociais, gente. Quarta-feira tem live aqui nessa mídia também, tá? Segue lá no @brumamagias. A gente vai fazer às 20 horas live de geometria sagrada. Olha que assunto interessantíssimo. Quinta eu vou receber, né, o Mauro Teixeira, que é um babalorixá. Nós vamos falar sobre Ifá, maravilhoso. Sexta-feira tem o lançamento do oráculo semestral, tudo às 20 horas, tá? Para trazer para vocês, vai ter abertura de oráculos, obviamente. Então isso eu sei que vocês amam. E vai ter o lançamento do oráculo semestral em parceria com a G6 aí para falar um pouquinho. Eu vou falar a respeito desses 6 meses que vem, na astrologia também um pouco, em algumas coisas. E termino hoje fazendo a vocês uma oração da gratidão, tá? Agradecendo, divina presença. Agradeço para cada bênção que preenche a minha vida, para cada aprendizado diário, transformador, às vezes difícil, mas necessário. Meu coração transborda gratidão pelo que eu sou, pelo que eu tenho e pelo que virá. Que minha luz se expanda e abençoe todos ao redor nesse momento. Gratidão. Beijos mágicos. Me emocionei com vocês, gente. Até mais.